Olá, queridos! Dando continuidade à análise e comentário dessa preciosidade de Tim Keller, o significado do casamento. Hoje nós estamos comentando o 4º capítulo chamado A Missão do Casamento. Eu, particularmente, considero um dos melhores capítulos deste livro. Enquanto eu estava preparando esse conteúdo para você, eu fui muito abençoado e edificado, e eu acredito que você também vai ser. Então, prepare-se para receber as instruções de Tim Keller através do Espírito Santo de Deus, e eu acredito que você vai viver um tempo novo no seu casamento a partir dessas informações e desse conteúdo. Antes da gente começar o comentário, eu queria convidar você que ainda não se inscreveu no canal Casa Lugar de Deus a se inscrever. Para a glória de Deus, o canal está crescendo. Isso é por conta também do seu auxílio em cada compartilhamento que você faz, cada indicação que você faz. Isso é importante, porque, como você sabe, o propósito desse canal é levar a palavra de Deus, a edificação das Escrituras Sagradas, a maior quantidade de pessoas, para que o nosso casamento ele possa se tornar cada vez mais fortalecido naquilo que realmente ele precisa, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá, dando início hoje ao comentário do 4º capítulo, A Missão do Casamento. Eu vou iniciar a análise hoje a partir da página 134, onde Tim Keller diz assim: não é bom que o homem esteja só. É impressionante não apenas por causa do contraste com tudo que lemos até aqui, mas porque levanta uma pergunta. Como era possível que cada um estivesse numa condição que não era boa se estava no mundo perfeito e evidentemente tinha um relacionamento perfeito com Deus? Na página 135, Tim Keller continua: temos, assim, Adão criado por Deus e colocado no jardim do paraíso. E, no entanto, não é bom que ele esteja só. A narrativa de Gênesis deixa implícito que a nossa intensa capacidade relacional, criada e dada a nós por Deus, não se realiza inteiramente em nosso relacionamento vertical com Deus. Ele nos criou para precisarmos de relacionamentos horizontais com todos os seres humanos. Família e relacionamentos são bênçãos maiores e proporcionam satisfação maior do que qualquer coisa que se pode adquirir com o dinheiro. Tim Keller inicia levantando a passagem de Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde Deus fala: não é bom que o homem esteja só. E talvez você esteja perguntando, como eu mesmo fiz a pergunta: por que então que não era bom para Adão? Adão estava no mundo perfeito, Adão tinha o relacionamento com Deus todos os dias, e como é que Deus fala que não era bom que Adão não estivesse só? Queridos, Deus é um Deus de relacionamento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, entre eles há um relacionamento, há comunicação. Por sermos imagem e semelhança de Deus, é assim que Ele nos fez, nós somos também seres humanos que vivem de relacionamentos. O nosso relacionamento principal é o relacionamento vertical com Deus. Mas se somos a imagem de Deus e semelhança de Deus, nós também precisamos dos relacionamentos horizontais com outros seres humanos. E o relacionamento principal de forma horizontal que Deus estabeleceu para todos nós se chama família e casamento. Talvez você possa estar se perguntando: pastor, não era suficiente apenas o relacionamento de Deus com Adão? Sim. Deus completaria Adão em todas as suas necessidades e carências. Deus nos fez com um propósito bem definido. Seres que se relacionam igual a Ele. Então há uma necessidade de nós de termos relacionamentos não somente com Deus, que é o principal. A partir desse entendimento, que nós somos seres relacionais, você começa a perceber que Eva não foi criado apenas para ser um acessório humano de Adão. Pelo contrário, Eva foi criada com um propósito estabelecido por Deus. Deus nos trouxe uma necessidade de termos relacionamentos horizontais. Por isso que Eva também foi criada. Por isso que Eva também teve um propósito dado por Deus para ser cônjuge de Adão e que eles tivessem um relacionamento um com o outro.
a partir desse princípio, nós cremos ainda mais que casamento não é uma invenção cultural, casamento não é apenas algo que gera para nós uma companhia. Não, casamento é muito mais do que isso. Casamento é parte do propósito de Deus para o homem. Um propósito, querido, que vai refletir o seu amor e a sua natureza relacional. E você percebe o quanto a família se torna importante. A princípio, nós vemos que família e casamento foi algo criado por Deus. É algo que foi criado com um propósito bem definido por Deus. Então, a família, ela cria, ela estabelece um ambiente relacional, onde os seus membros, eles se relacionam uns com os outros. E eles começam a ter experiências de amor, de cuidado, de compromisso, de respeito, de entrega. Tudo isso, queridos, faz com que essa família ela se fortaleça uns com os outros, glorificando a Deus. Eles entendem que o propósito que eles foram criados é para que eles tivessem, primeiro, um relacionamento com Deus e, através desse relacionamento, eles possam se nutrir uns aos outros com tudo aquilo que o Senhor pode nos dar individualmente. Por isso que Tim Keller afirma que casamento e família é uma das maiores bênçãos que o Senhor poderia nos dar, onde nenhum dinheiro tem a capacidade de adquirir, de comprar isso. Carreira, sucesso, dinheiro, lazer, diversão, tudo isso é muito bom. Tudo isso alimenta a nossa vida com orgulho. Mas, queridos, de fato, é a família que nos traz o verdadeiro senso de pertencimento, de propósito e de intimidade. Aquilo que realmente o nosso coração, o coração humano, mais deseja. Seguindo adiante, nós vamos para a página 148. Tim Keller escreveu dessa forma: a busca pelo companheiro ideal é uma missão impossível. Se você não enxerga as fraquezas, dependências e defeitos profundos de seu companheiro, não está sequer participando do processo. Se, contudo, não se empolga com a pessoa na qual o seu cônjuge está se transformando e que virá ser um dia, não está se valendo do poder do casamento como amizade espiritual. O objetivo é vislumbrar algo absolutamente arrebatador que Deus está realizando na pessoa amada. Na página 149, continua. Romance, sexo, riso e simples diversão são as consequências desse processo de santificação, depuração e purificação. São coisas importantes, mas não são capazes de sustentar o casamento ao longo de anos e anos de uma vida corriqueira. O que sustenta o casamento é o compromisso com a santidade de nosso cônjuge. Você está comprometido com o esplendor, a grandeza e a perfeição dele. Está comprometido com a honestidade e a paixão dele pelas coisas de Deus. Essa é a sua tarefa como marido ou mulher. Qualquer alvo menor ou propósito inferior significa que vocês estão apenas brincando de casados. Tim Keller, mais uma vez, está nos sinalizando que é impossível nós encontrarmos um companheiro perfeito. Porque todos nós, desculpa, querido, falar isso para você, tanto você quanto eu, nós somos imperfeitos, cheios de medos, incertezas, inseguranças, o que nos faz, em algum momento, falharmos um com o outro. Se você não enxerga isso, talvez é porque você está vivendo uma vida de ilusão. Mas se você consegue enxergar isso, mas não consegue observar as mudanças e transformações que o seu cônjuge está adquirindo no decorrer do tempo, você não está conseguindo ainda entender o propósito espiritual do casamento. Porque o casamento não é encontrar, não é viver com alguém extremamente pronto, perfeito. Mas o casamento, querido, é sobre caminhar com alguém que está sendo moldado e transformado por Deus dia após dia. Tim Keller usa uma expressão chamada algo arrebatador. O que ele quer dizer? Queridos, a obra que Deus está construindo na sua vida e na vida do seu cônjuge é poderosa.
O casamento cristão é uma jornada de transformação, uma jornada de maturidade e não uma vitrine de perfeição. A Tim Keller vai linkando, olha, o sexo é muito bom, o prazer, a diversão, o romance, tudo isso é maravilhoso, mas isso não tem o poder para sustentar um casamento. Porque essas coisas, elas são apenas frutos e não raízes. Fruto e raízes são algo completamente diferentes. Fruto é uma colheita daquilo que nós plantamos. Raízes é algo que se aprofunda no solo e ali ela se alimenta, ela nutre para que aí sim ela dê frutos. Quando nós falamos sobre o romantismo, sobre o sexo, sobre o lazer e diversão, isso é fruto. Isso não são raízes. Por isso que Tim Keller fala que isso não sustenta o casamento. O que sustenta o casamento são as raízes. E as nossas raízes precisam estar onde? Enraizadas em Cristo. Precisam estar enraizados na palavra de Deus. Porque Cristo e a própria palavra de Deus, que é a mesma coisa, é o que nos nutre daquilo que realmente nós precisamos para construir um casamento poderoso e duradouro. Por quê, queridos? Essas coisas que nós falamos, o romance, a sexualidade, o lazer, o entretenimento, boas viagens, tudo isso torna o casamento mais leve e prazeroso. Mas isso não sustenta o casamento. Eles não têm poder, eles não têm capacidade para sustentar um casamento em dias difíceis, em dias de tempestades fortes, em dias, queridos, que o casamento cai na rotina e passa por momentos desafiadores. O que sustenta o casamento nesses dias difíceis é onde estão localizadas as suas raízes. E as nossas raízes precisam estar abraçadas, precisam estar, ligadas com a pessoa de Cristo. Porque é Ele que nos dá verdadeiramente o que nós precisamos nos dias bons e nos dias maus. Aí nós vamos além. O que sustenta o casamento é o nosso compromisso. A partir do momento que nós estamos enraizados com Cristo, nós vamos sempre ser lembrados do compromisso e aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge. Falamos isso em outros episódios ali atrás, em outros capítulos. E a partir desse compromisso, nós entendemos que o casamento é um projeto santo da parte de Deus. Por que um projeto santo? Vamos lá. Se nós pegarmos o casamento e nos focarmos que o casamento é apenas um relacionamento puramente emocional, romântico, o casal apenas vai estar brincando de estar casado, porque ele não vai conseguir viver a completa missão do casamento. É isso que o capítulo de Tim Keller está querendo nos ensinar. A partir do momento que nós entendemos o propósito do casamento, o propósito santo, que é formar um ao outro a santidade, construir uma santidade de um ao outro, nós vamos viver e experimentar uma transformação que realmente o casamento pode nos proporcionar. Porque quando o casal ele segue com o propósito de se dedicarem juntos em prol da sua santificação, vai existir uma formação espiritual recíproca de um e do outro. E esse casamento ele vai se tornar forte, poderoso, duradouro e cheio da graça de Deus. Seguindo com a leitura, agora nós vamos adiante para a página 150. Tim Keller escreveu dessa forma: a verdade é que somente ao amar Jesus mais do que eu amo minha esposa, serei capaz de atender às suas expectativas e colocá-las à frente de minhas próprias carências. Somente se meu tanque emocional estiver cheio do amor de Deus, poderei ser paciente, fiel, carinhoso e sincero com a minha esposa, quando as coisas não estiverem indo bem na vida ou no próprio relacionamento. E quanto mais alegria eu tiver em meu relacionamento com Cristo, mais poderei dividir essa alegria com a minha esposa e família. Seguindo para a página 151, Tim Keller fala: seu cônjuge deve ser seu melhor amigo ou estar no processo de se transformar em seu melhor amigo. Do contrário, vocês não terão um casamento sólido, rico e duradouro, que os tornará pessoas muito melhores pelo fato de andarem juntos. Tim Keller vai nos mostrando o princípio essencial do casamento. Nós só vamos conseguir amar o nosso cônjuge de forma melhor e mais profunda
se nós verdadeiramente colocarmos o nosso amor a Cristo em primeiro lugar, se tornando a nossa maior prioridade. Quando Tim Keller usa essa expressão, somente eu amar Jesus mais do que eu amo minha esposa, eu serei capaz de atender às suas necessidades e colocá-las à frente de minhas próprias carências. Talvez você se pergunte, pastor, então quer dizer que eu preciso amar minha esposa menos? Não, querido, não é sobre isso. A questão é que quando nós amamos a Cristo em primeiro lugar, quando nós começamos a experimentar do amor de Cristo em nosso coração, nós vamos amar verdadeiramente as nossas esposas. Porque nós não vamos amar em busca de atender as nossas necessidades. Nós vamos amar ela porque nós estamos abastecidos do maior e verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Para você entender melhor, Tim Keller está dizendo que o nosso coração é como se fosse um tanque emocional. E esse tanque emocional, ele precisa ser cheio. Se esse tanque for cheio do amor de Deus, eu vou ser cheio e vou compartilhar o amor de Deus. Porém, se eu não buscar encher esse tanque emocional do amor de Deus, ele vai estar vazio. E eu vou buscar o meu cônjuge para atender as minhas necessidades, atender as minhas expectativas, atender as minhas carências, como se ele tivesse a capacidade de encher esse tanque. E ele e ela não têm essa capacidade. Só que tem a capacidade de preencher por completo o nosso ser de amor e graça é Deus. Quando esse meu tanque está vazio e eu coloco toda a expectativa em prol na vida do meu cônjuge, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar, eu vou exigir demais de alguém que não tem essa capacidade de atender o que eu necessito. E isso, querido, vai gerar um relacionamento de muita ofensa, de muitas feridas um com o outro, porque nós estamos colocando uma carência, uma necessidade em alguém que ela não tem capacidade de nos atender completamente. Mas quando eu busco a minha identidade, a minha segurança, a minha alegria na pessoa de Cristo, o meu tanque emocional fica realmente cheio do que eu preciso. E aí eu não preciso mais depender do meu cônjuge para validar o meu valor. Eu não preciso depender do meu cônjuge para estar extremamente me sentindo amado e cuidado. Eu começo a ser mais paciente, eu começo a entender que assim como eu preciso, o meu cônjuge também precisa de atenção, e somente com esse tanque cheio da graça de Deus, somente esse tanque cheio do amor de Deus, eu vou conseguir ser realmente fiel ao meu cônjuge, aliançado e compromissado nas juras de amor, de compromisso que eu estabeleci no altar, quando eu firmei diante das testemunhas que ali estavam, e principalmente quando eu testemunhei a Deus. Tim Keller vai falando que nós precisamos ter o nosso cônjuge como o nosso melhor amigo. Só que ele completa essa frase. Ele fala o seguinte, que o casamento saudável, ele nasce de uma amizade espiritual. Pastor, como assim amizade espiritual? O meu cônjuge não era apenas para ser um parceiro romântico, agora precisa ser meu amigo? Queridos, Tim Keller usa o termo amizade espiritual. Quando nós colocamos o nosso casamento apenas para atender uma área romântica, uma área emocional, nós esquecemos de uma outra área tão importante, ou até mais importante, que é a área espiritual. Quando nós entendemos que o nosso cônjuge ele pode se tornar um amigo espiritual, quer dizer que nós vamos compartilhar da mesma fé, da mesma crença, das mesmas, posso dizer, lutas, e um vai ajudar o outro nesse processo de santificação. Porque se a nossa amizade espiritual com o nosso cônjuge não crescer, nós não vamos caminhar de lado a lado, na fé e nem na vida. E isso vai fazer com que essa relação ela fique fragilizada. E quando esse casamento se torna frágil, nós voltamos ou começamos a ter essa relação apenas como uma relação de conveniência. Eu só tenho ela para atender as minhas necessidades. Só tenho ela para atender o que eu desejo. E sabe o que vai acontecer? Essa relação não vai se sustentar por muito tempo. Com certeza, ela está fadada ao fracasso. Porém, quando o nosso cônjuge se torna o nosso melhor amigo em Cristo, o nosso casamento se torna um casamento poderoso,
um casamento duradouro, ele vai amadurecendo e nos aprofundando nessa jornada de uma vida conjugal, onde nós estamos num processo de santificação, sendo aperfeiçoados e transformados dia após dia pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós chegamos na última parte, onde eu destaquei aqui desse episódio do 4º capítulo. Na página 154, Tim Keller diz: na maioria dos casamentos problemáticos, porém, o que gerava dificuldades não eram coisas ruins, mas coisas boas que haviam se tornado importantes demais. Quando algo bom se torna mais importante e absorve mais atenção e energia do seu cônjuge, isso pode destruir o casamento. Na página 157, e por fim, Tim Keller diz: quando você se casa, torna-se parte de algo inventado por Deus. E se decide administrar seu casamento à sua maneira, mete-se em problemas que não acabam mais, pois o casamento é uma instituição de Deus. Ele o criou para ser o principal relacionamento da sua vida. Tim Keller, mais uma vez, de forma muito sábia, ele nos mostra uma verdade muito pura, e é uma realidade que nós vemos em nosso redor. Tim Keller diz que muitos casamentos se desfazem, muitos divórcios acontecem, não por conta de coisas ruins. Pelo contrário, muitos casamentos são desfeitos por causa de coisas boas que foram colocadas no lugar errado. A partir disso, nós entendemos que o problema não são as coisas boas, mas a forma que as coisas boas se acomodou no nosso coração. Nós não sabemos lidar com as coisas boas e começamos a colocar essas bênçãos, essas criações de Deus à frente da pessoa que Deus colocou para nós como mais importante, que é o nosso cônjuge. Os conflitos começam a se tornar muito mais poderosos, muito mais profundos, quando nós colocamos essas coisas com importância maior do que deveriam ter. Que pode ser trabalho, carreira, dinheiro, sucesso, filhos, redes sociais. Nenhuma dessas coisas, elas são ruins. Porém, o problema é que quando essas coisas, essas pessoas, elas passam a receber mais energia e mais atenção do que o nosso cônjuge deveria receber. Quando nós colocamos essas bênçãos à frente do nosso casamento, a nossa relação conjugal, ela vai se corroendo com o passar do tempo. Porque o nosso cônjuge não vai ter a atenção que deveria ter, não vai se sentir amada como ela deveria se sentir amada, porque nossa atenção e energia está sendo focada em outro lugar, onde deveria estar sendo focado no nosso próprio casamento. Por isso que Tim Keller fala, coisas boas podem sim destruir um relacionamento, porque quando elas são colocadas a um lugar que somente o cônjuge deveria estar, com certeza esse casamento já está afadado a uma falência. Em outro momento, Tim Keller reforça algo muito precioso. Ele diz o seguinte, que o nosso casamento, que o seu casamento, foi algo criado e instituído por Deus. E tentar administrar isso que foi criado por Deus com a nossa própria capacidade, com o nosso próprio querer e desejo, meu irmão, esse é um projeto falido, com certeza. Se foi criado por Deus, instituído por Deus, é através dele que nós precisamos buscar entendimento e sabedoria para aí sim administrar melhor o nosso casamento e a nossa família. Quando nós invertemos isso e trazemos a responsabilidade somente para nós, nós vamos falhar, porque nós não temos capacidade. Por isso que nós afirmamos que casamento não é uma invenção cultural, nem uma construção social. Casamento e família é um projeto divino, porque parte da ordem criacional estabelecida por Deus lá em Gênesis. Se Deus criou o casamento para ser o principal relacionamento da nossa vida, colocá-lo em segundo, terceiro, em quarto plano, fatalmente vamos criar um desequilíbrio emocional e espiritual nessa relação. Podemos encerrar essa parte dizendo o seguinte: o nosso casamento não é somente amar o nosso cônjuge, mas colocar ele no lugar que Deus estabeleceu para ele estar. Queridos, assim nós encerramos o comentário e as análises do 4º capítulo, A Missão do Casamento, deste livro precioso de Tim Keller.
Espero que você tenha sido abençoado, edificado. Compartilhe esse episódio com a maior quantidade de pessoas que você conhece, que precisaria ouvir mensagens e reflexões como essa. Esse canal não é somente para que nós possamos ser abençoados, mas que nós possamos compartilhar essas reflexões e edificação da palavra de Deus com a maior quantidade de pessoas que nós pudermos. Eu conto com você com essa missão. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Até mais!